se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A lenda do Galo Preto. A primeira vez que o Galo Preto cantou foi numa madrugada abafada em Conceição da Barra. Os moradores da pequena vila costeira estavam acostumados com galos, mas não com um que surgisse do nada, com penas tão negras quanto carvão queimado e olhos vermelhos como brasa viva. O som que emitia não era um canto, mas um grito arranhado, como se estivesse sendo estraçalhado por dentro. Dona Jurema, a parteira da vila, foi a primeira a ouvir. Pensou que fosse coisa de sua mente cansada, mas na noite seguinte, lá estava ele de novo, no mesmo beiral da igrejinha abandonada, olhando direto para sua janela. Dizem que ela passou a dormir com as luzes acesas e um terço amarrado ao pulso. Depois disso, a vila começou a mudar. Crianças adoeceram sem motivo, animais sumiam no escuro, e os pescadores diziam ver algo se movendo sob as águas, com olhos vermelhos os encarando antes do amanhecer. O mar já não devolvia peixes. Só silêncio. O padre Antônio tentou exorcizar o local, mas no meio da missa noturna, o sino da igreja tocou sozinho. Quando ele olhou para a torre, o Galo Preto estava lá, encarando, imóvel, como uma estátua viva. Naquela noite, o padre desapareceu. Encontraram suas vestes rasgadas entre as pedras do rio, e marcas de garras queimadas na madeira do altar. Desde então, ninguém mais ousava passar perto da igreja. A vila, outrora pacata, mergulhou num silêncio doentio. O único som constante era o canto noturno do Galo Preto, sempre às 3 da manhã. Sempre anunciando que algo estava por vir. Havia rumores de que aquele galo era uma maldição antiga, invocada por alguém que fora enterrado vivo nas redondezas, amaldiçoando o vilarejo até que o sangue do culpado fosse derramado. Dona Jurema, em prantos, confessou a um confidente: "Eu sei quem foi. E ele ainda vive entre nós." No final do século XIX, a vila de Conceição da Barra era governada por uma família de coronéis. Um deles, Jerônimo Maciel, era conhecido por sua crueldade. Mandava matar quem lhe devia, tomava terras e estuprava filhas de colonos como se fosse seu direito. Mas o que ele fez com Rosa Maria foi o estupim da maldição. Rosa era uma jovem humilde, filha de um pescador mudo. Um dia, desapareceu. Dias depois, seu corpo foi encontrado no matagal, brutalmente violentado e com as mãos encolhidas, como quem rezava. Ao seu lado, um galo preto morto, com o pescoço quebrado. Seu pai, mesmo sem voz, foi visto dias depois cavando algo na mata. Sumiu na mesma semana. Reza a lenda que ele fez um pacto com um espírito antigo do manguezal, oferecendo sua alma em troca de vingança. O espírito aceitou, e algo escuro nasceu naquela vila. Desde então, sempre que uma injustiça grave acontece e não é punida, o Galo Preto aparece. O canto dele anuncia que o sangue precisa pagar. E se não paga, a vila inteira sofre. Um velho manuscrito encontrado no confessionário da igreja descrevia a maldição como o julgamento do pássaro das trevas, selado por sangue inocente e alimentado por ódio ancestral. Curiosamente, todos os descendentes diretos dos Maciel haviam morrido de formas brutais ou desaparecido sem deixar rastros. Todos, exceto um, Arnaldo Maciel, neto do coronel Jerônimo, que havia voltado à vila após décadas longe. Arnaldo era um homem frio, ex-policial militar expulso por tortura. Reapareceu na vila com olhos sombrios e uma arrogância herdada. E na noite em que ele chegou, o Galo Preto cantou mais alto do que nunca. Dona Jurema viu quando ele passou pela igreja e o galo voou, seguindo-o como uma sombra viva. Ela sabia o que isso significava. E sabia que o tempo estava se esgotando. Arnaldo tentou ignorar o que via. Dizia para si mesmo que era só um animal, que o medo era superstição de matuto. Mas o canto do galo ressoava dentro dele como um zumbido constante, sufocante. As pessoas na vila o evitavam. Ninguém o cumprimentava. Ninguém o olhava nos olhos. Certa madrugada, ouviu passos na varanda de sua casa. Quando foi ver, havia penas negras espalhadas pelo chão e um cheiro de carne podre no ar. No espelho do banheiro, alguém havia escrito com sangue: "Você ainda deve." Nos dias seguintes, Arnaldo começou a ver Rosa Maria em sonhos.
Ela chorava. Sempre do mesmo jeito, mãos unidas, olhos arregalados, e atrás dela, o galo preto. Em alguns sonhos, o galo se transformava em um homem de olhos vermelhos, com as feições do próprio pai de Rosa. Assustado, procurou ajuda em Vila Velha, mas nenhum padre o ouviu. Nenhum terreiro o acolheu. Diziam que ele carregava coisa ruim demais consigo. Que não havia salvação. Desesperado, voltou à vila e decidiu enfrentar a igreja abandonada. Entrou com uma espingarda e uma garrafa de cachaça. Gritou desafiando o galo. Aparece, desgraça! Vem me pegar então! A resposta veio do púlpito. Um canto tão alto que quebrou os vidros das janelas. O galo apareceu entre os bancos, caminhando como um juiz. E atrás dele, surgiram sombras. Formas humanas distorcidas. As vítimas da linhagem Maciel. Arnaldo tentou atirar, mas a arma falhou. As sombras o cercaram e o galo pulou em seu peito. Seu grito foi abafado por um som de ossos quebrando. E então, silêncio. Na manhã seguinte, o corpo foi encontrado dentro do altar, com penas brotando da pele e olhos arrancados. No beiral da igreja, o galo preto cantou. E pela primeira vez em um século, o canto era de despedida. Com a morte de Arnaldo, o galo sumiu. Os moradores esperavam que aquilo significasse o fim da maldição. Mas a paz foi breve. Um novo problema surgiu, a terra começou a morrer. As plantações secaram. As águas do rio ficaram vermelhas, e os peixes boiavam mortos. Diziam que o pacto feito pelo pai de Rosa não fora encerrado com a morte de um só. Era um ciclo. Um juramento de sangue que exigia mais do que justiça. Exigia memória. Dona Jurema, agora muito velha, reuniu os anciãos e revelou a última parte da maldição. Enquanto houver esquecimento, haverá escuridão. A vila precisava lembrar, contar, registrar. Honrar os mortos. Ou o galo voltaria. Começaram então a escrever a história da vila, com todos os nomes dos injustiçados, desde os tempos dos primeiros colonos até os últimos desaparecidos. Cada criança era ensinada a nunca esquecer o canto do galo, nem o que ele significava. Mesmo assim, à meia-noite, alguns ainda ouviam passos leves nos telhados. Outros juravam ver sombras cruzando o campo. E, às vezes, um único pio distante quebrava o silêncio da madrugada, fazendo todos prenderem a respiração. O mal não havia sumido. Apenas adormecido. Observando. Esperando um novo sangue impune. Uma nova injustiça. E no fundo, todos sabiam que era questão de tempo. No alto da colina, a igrejinha seguia em ruínas. Mas se alguém tivesse coragem de entrar, encontraria marcas novas nas paredes. Marcas de garras, penas negras e um nome escrito com sangue fresco: a lenda não morre. Anos depois, um grupo de jovens youtubers decidiu explorar locais abandonados no Espírito Santo. Chegaram à vila esquecida e filmaram tudo: casas vazias, o cemitério tomado por mato e a igreja selada com correntes enferrujadas. Riram das histórias. Um deles imitou o canto de um galo na frente da igreja. Outro chutou o portão. As risadas foram interrompidas por um som real, um canto profundo, vindo do telhado. A câmera tremeu. Um dos rapazes correu, mas tropeçou e caiu. Os outros gritaram. A transmissão travou. Quando a polícia chegou, dias depois, só encontraram a câmera. E penas negras espalhadas pelo chão. O vídeo vazou na internet e viralizou. Muitos acharam que era montagem. Outros juraram ouvir um canto no fundo do vídeo, igual ao descrito nas lendas da vila. O canal dos jovens foi desativado. Nenhum deles foi encontrado. Hoje, há quem diga que o galo preto não pertence mais àquela vila. Que ele agora vaga pelas cidades, rondando os prédios, esperando. Que aparece em sonhos. E que canta apenas para quem carrega a culpa. Talvez, enquanto você ouve esta história, algo esteja observando aí fora. Um par de olhos vermelhos, parado no escuro. Talvez esteja esperando o momento certo para cantar. E quando ele cantar, não haverá amanhecer.
Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.